esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, experiência, esperança. Ora, a esperança não faz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Amém. Baixa a sua cabeça agora. Pede para o Espírito Santo vir nesse momento e ministrar na sua vida. A senhora não sabe o que você falou com Deus no seu íntimo nesse dia. A senhora não sabe qual é a resposta que você está pedindo para Deus. Mas uma coisa eu posso afirmar: esse Deus é capaz de fazer isso que você precisa e muito mais. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos, ó Pai, agora nossos corações, Senhor, na Tua Palavra, Senhor. Vem, ó Espírito Santo de Deus, vem tocar em cada um dos Teus filhos, vem nos ensinar, ministrar, Senhor, a Tua Palavra em nós essa noite. Ó Senhor eterno, nós precisamos, ó Pai, ser alimentados, ó Deus eterno, por essa videira verdadeira, Senhor. Nós precisamos, ó Senhor eterno, ser alimentados, Senhor, da seiva, Deus, dessa videira, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor derrame o Senhor rio, Deus, de água cristalina, Pai. O rio, após nós tomarmos a água, nunca mais teremos sede. Senhor, nós estamos ansiosos por Ti, nós estamos desejosos, ó Pai, por ouvir a Tua voz. Por isso, ó Deus eterno e maravilhoso, eu abro mão de tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que aprendi, para estar completamente na Tua presença, Pai. Que eu seja nessa noite somente, Pai, nada mais do que um instrumento nas Tuas mãos, para a honra e para a glória do Seu nome. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esses versículos que nós lemos, pode sentar, pode relaxar. Amém? Relaxa, mas presta atenção. Combinado? Esses versículos que nós lemos, ele tem uma revelação a qual nós passamos os olhos e muitas vezes nós não percebemos. Porque quantos de nós já ouvimos pessoas falarem: nossa, mas eu estou na igreja, eu estou louvando a Deus, e por que tanta tribulação, Senhor? Por quê? Por que agora que eu estou na igreja está acontecendo tudo isso? A palavra de Deus diz que uma coisa gera a outra. Só que nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, quando nós estamos com Ele, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais leve. Tudo tem mais explicação do que Ele fala. Você pode dizer: mas eu não entendo muitas coisas. Mas nós precisamos buscar. Porque quanto mais você busca, mais você aprende. Nem que nós vivêssemos aqui 300 anos cada um, nós íamos conseguir ler a Bíblia inteira e entender ela parágrafo por parágrafo. E todas as noites, se nós lemos um versículo, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Toda noite você vai ter uma ideia diferente desse versículo. Toda noite o Senhor vai te tocar de uma maneira diferente. Irmãos, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia é pregada há mais de 2000 anos e ela continua aqui. Por quê? Tantos escritores famosos passaram, tantos livros fizeram sucesso, e cadê eles? Onde é que eles estão? Mas a Bíblia do Senhor está aqui nas nossas mãos. Porque Ele permitiu que ela chegasse até nós. Só que nós temos que entender como Deus age, para nós sabermos pedir. A palavra no começo do culto diz: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Mas tem outra palavra que diz: pedir e não recebe, porque pediste mal. Para você pedir alguma coisa para alguém, tem pessoas, irmãos, que você olha para a cara da pessoa e fala: não vou pedir não, não vai dar, não vai deixar. Acontece isso muito em empresa, né? Aquele chefe mais carrancudo vai ter que pedir para ele, porque você já sabe que aquela pessoa não adianta, não vai ceder. E já tem pessoas que são assim: você pedir, tudo que tiver na mão, ela te entrega. Não tem problema nenhum com isso. Então nós temos que conhecer a pessoa a qual nós estamos pedindo. Nós temos que conhecer a forma dessa pessoa trabalhar. Amém? Nós temos um ditado que diz assim: para não dar o peixe, para dar a rede para pescar, não é? Tem pessoas
pessoas que estão dispostas a nos dar a rede, a vara de pescar. Não está disposto a colocar todo o peixe na nossa frente. E nós, como seres humanos, queremos tudo mastigado e prontinho. Não é assim, irmãos? Só que o nosso Deus, ele tem uma maneira de trabalhar. Lá no capítulo 5 de Romanos, diz assim, ó, não somente isso, o versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Oh, meu Deus, quando eu peço perseverança, se eu sou atribulado, a tribulação traz a perseverança. Vou mais uma vez, nós vamos chamar aqui na frente para pregar. A tribulação traz a perseverança. Oh, glória a Deus. Mas não foi isso que eu pedi para Deus. Tantos problemas, tanta coisa. Mas eu preciso perseverar. Amém. Irmãos, não é a perseverança que traz a tribulação. Nós escutamos que perseverar fazendo a obra de Deus traz tribulação, não é? Ah, você vai fazer a obra de Deus, você vai ser, nossa, vai ter tudo quanto é coisa na sua vida. Não. A tribulação que traz a perseverança. Está vendo como é que nós crescemos com certos dogmas na cabeça da gente? E na verdade, quando você põe a Bíblia, você fala, não, mas peraí, não é assim. Você vai entrar na igreja, você vai ficar todo atribulado, porque você precisa ser um crente perseverante. Não é verdade? Quando as pessoas são perseverantes, irmãos, a perseverança é algo muito bonito. Quando uma pessoa é perseverante, dá gosto de ver. Ela não desiste do que ela quer, ela não desiste do foco dela por nada no mundo. Você não consegue tirar ela do caminho. E nós vemos tantas pessoas perseverantes por aí. Nós vemos tantas pessoas perseverantes para fazer outras coisas. Nós vemos pessoas que dedicam toda a vida dela para treinar, para poder competir. E naquele dia, ela treina a vida inteira para chegar em um dia. E naquele dia, se ela não for a melhor, acabou. Ela está fora. Não é assim, irmãos? Nós vemos tantas pessoas com perseverança aí no carnaval, não é? Compra fantasia, passa fome na favela, mas a minha mangueira vai ser prestigiada. É assim que eles falam, né? Não tem nada lá em casa, mas a minha mangueira vai ser prestigiada. Tem tantas pessoas que são perseverantes num time, né? Um time aí que não é lá essas coisas, mas a pessoa sofre, né? A pessoa sofre, a pessoa persevera, a pessoa fica lá fazendo televisão, torcendo a toalhinha, né? De tanto chorar. E no outro dia tem outro jogo, já esqueceu de tudo. Não é verdade? Aí vai com aquele entusiasmo para a televisão. Nós brasileiros somos assim, já faz anos que nós estamos assim. Esperando a seleção brasileira fazer alguma coisa e nada. Aí fala assim, não, ano que vem, na Copa que vem eu não vou torcer. No primeiro jogo de amistoso, todo mundo lá. Camisa verde e amarela, aquele negócio na mão para soprar, chapeuzinho, bexiga, todo mundo lá na frente da televisão. Por que não é assim com Deus, irmãos? Por quê? Essas festas que nós comemoramos, Natal, Dia de Ano, Páscoa, nós fazemos o possível e o impossível para comprar tudo o que precisa para nós passarmos um dia, uma noite agradável com a nossa família. Nós fazemos todos os esforços. E quando nós somos pais, mais ainda. Nós damos tudo que não temos, endividamos e vamos atrás para poder fazer a felicidade da criança. Porque os outros amiguinhos vão ganhar. A gente não tem coragem de deixar a criança sem. E na verdade nós não temos coragem de ficar sem também, né? Porque a gente gosta muito de comer, vai perder a oportunidade de Natal? Não, né? Então, irmãos, por que não é assim? Por que nós não buscamos a Deus com tanto fervor? Por que nós não buscamos a Deus com tanto objetivo? Por que nós não buscamos a Deus com tanta perseverança? Será que nós teremos que passar muitas tribulações para ficarmos perseverantes? Aí vai de cada um, irmão. Aí vai de cada um. Deus sabe quando ele precisa amassar o barro. Dói? Dói. Mas, vem a tribulação na vida do abençoado fala, nossa, estou na igreja, agora que eu entrei piorou tudo, eu vou sair e o abençoado vai para o mundo. Aí o mundo lá aperta, porque Satanás não tem dó de ninguém, ele não pagou o preço da vida de ninguém, e ele só quer roubar, matar e destruir. Aí, no começo, tudo é um mar de rosas. Por isso que quando a pessoa que está passando da igreja vem conversar com a pastora fala, está tudo bem, meu filho? Está ótima a minha vida. Eu falo, porque eu sei o que vem depois. Só que a gente não pode pegar a pessoa e forçar, o que a gente pode fazer é orar.
Agora, será que a tribulação, ela vem, quando você não perseverar no Senhor Jesus, ela vem mais, e ela vem mais para você entender que Deus te quer nesse caminho? Porque Ele já te escolheu e você escolheu Ele. Ele já te gerou. Lá em Jeremias ele fala que desde antes que nós sermos gerados, Ele já nos escolheu. E nós escolhemos Ele. O dia que nós viemos aqui para a igreja, erguemos as mãos e louvamos e adoramos, nós levamos essa adoração para fora da igreja. Nós somos crentes todo o tempo. Ou nós somos crentes de época. A igreja começa a ter festa, começa a ter animação, todo mundo, lá na igreja. Aí começa os cultos de quinta-feira, a geração, estou frio. Irmãos, nós temos tanta garra, tanta força para defender o nosso trabalho, que às vezes estamos doentes, mas nós levantamos da cama e vamos trabalhar. Pode estar chovendo canivete, a gente arruma uma guarda-chuva de ferro e vai trabalhar. E na casa de Deus? Será que é diferente? Será que o que nós buscamos lá na empresa onde nós trabalhamos é mais valioso do que o que Deus tem para nós? Será que o pão que nós ganhamos trabalhando alimenta mais do que o pão que o Senhor tem para nós? Será que não precisa nós começarmos a pensar para agir? Primeiro de tudo, irmãos, nós temos que vigiar muito. Por quê? Porque existe um monte de ditado, um monte de coisa que as pessoas falam por aí que não está na Bíblia. Então nós temos que vigiar muito. Porque às vezes nós dependemos daquilo que se fosse a palavra. Você vai procurar na palavra, nem sombra daquilo. Então nós temos que estudar, nós temos que ler a Bíblia para não ser enganado por qualquer um. Porque se nós não tivermos conhecimento, nós seremos. Amém? Amém. Então nós temos que saber o modo de Deus agir para nós pedirmos. Para nós não pedirmos mal. Então eu estou lá na presença de Deus pedindo perseverança. Ô Senhor, eu quero ter perseverança, mas é tanta tribulação. Então você vai ter perseverança. Entendeu? A tribulação traz a perseverança. Amém. Para ser perseverante, irmãos, nós temos que passar por muitas coisas na vida. Amém? E a perseverança, a experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não faz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, tem jovem hoje em dia, a maioria deles, que essa geração está difícil. Eles estudam e acham que tem mais experiência do que um senhor de 60 anos. Não acha? Dá hora para você conhecer assim. Não é assim? Não sabe nada. Teoria não é prática. A gente que já foi, que já quebrou a cabeça, que já voltou, que levantou de novo e foi de novo, a gente sabe. Mas esses meninos e meninas aí que tem tudo, né, toda a informação nas mãos, acham que sabe tudo. Cada vez mais as pessoas desprezam a experiência. Colocaram agora no mercado de trabalho, como o mundo está em crise, todo mundo quer trabalho. Colocaram aí 45 anos, a pessoa diz que não presta mais. Mas e a experiência? Amém? E nós temos que buscar essa experiência de Deus. Para você poder virar para uma alma que está precisando de salvação e dizer, eu já passei por isso. Amém. Fica firme, porque o nosso Deus cura. O nosso Deus salva. O nosso Deus liberta. E não há ninguém que possa se opor a Ele. Aleluia? Muitas coisas nós passamos, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. E Jesus nos deu um exemplo disso. Um dia Jesus estava andando com os apóstolos e viram um cego a esmolar e perguntaram para Jesus, Senhor, mestre, quem foi que pegou ele e os pais dele? Ele falou, não é por causa de pecado isso, nem ele nem os pais dele. Isso é só para que Deus seja glorificado na vida dele. Amém, Jesus, aleluia. Nós não sabemos o que Deus vai fazer nas nossas vidas, mas uma certeza nós temos que ter, vai ser o melhor. Amém. Porque Deus tem o melhor para nós. Amém. Eu hoje fui contar uma experiência dos irmãos, que foi aí que Deus me deu a palavra. Eu hoje parei meu carro perto lá do prédio que eu trabalho, na Norte Sul, e fui fazer uma consulta numa clínica lá abençoada, lá no Campinho, muito lá. E lá é assim, né? E aí eu entendi a pé. Aí passei na RCC, peguei meu exame e fui. E cada rua, irmãos, que só pela misericórdia. Aí eu pensava, Senhor, eu não posso me perder, porque de carro é rapidinho, mas de a pé eu vou ficar o dia inteiro aqui rodando.
Não conheço nada. Para os irmãos terem ideia, eu não sabia nem o nome da rua direito. Eu achei que eu ia, né? Porque eu sou ótima de caminho. E aí eu entrei na rua que eu tinha certeza que era e não era. Agora eu olhei na placa, não tinha nada a ver o nome, que eu achava que era. Aí uma moça passou por mim, eu perguntei para ela o nome da rua errado, perguntei se ela sabia. Eu falei, não conheço essa rua, tá bom, também. Aí eu vi um senhorzinho, bem de idade, no balãozinho, fazendo tchauzinho pros ônibus, né? Eles adoram ficar ali, né? Cedinho, fazendo tchau pros motoristas. Os motoristas acordam bem cedo, né? Então eu falei, é para aquele senhor que eu vou perguntar. Porque ele deve ter morado aqui há muitos anos, ele sabe esse bairro, é o Google Maps, esse senhor aí. Aí eu parei e falei para ele assim, o senhor sabe aonde fica a rua Aguinaldo Faganini? Não, o nome da rua é Orlando Faganini. Eu falei, o senhor então conhece? Conheço. Então, eu estou procurando, tem uma clínica. Você vai nas clínicas lá? Aquela, como é que chama mesmo? Fernando Campinas. É, essa daí. Aí ele falou, então você desce aqui? Eu estava subindo. Ele falou que desce uma rua aqui. Aí ao invés dele falar, você desce essa rua aqui que você vai sair lá, porque ela não atravessa, ele falou, tá vendo lá na frente? Vira à direita, lá na frente, porque aí você vai subir. Eu virei para ele e falei assim, mas não é mais fácil por aqui? Ele segurou no meu braço e falou assim, ó, deixa eu te falar. Aí eu entendi. Falei, Senhor, deixa eu falar. Amém? Aí ele falou, você desce aqui, você vira à direita, depois você vira à esquerda, que você vai chegar no balãozinho, porque os irmãos sabem que idoso ele explica tudo no mínimo detalhes, né? A gente não tem muita paciência, mas eles explicam mesmo assim. Se você não quiser ouvir, faz você ouvir. Né? Aí eu agradeci ele, desci, ia ter que andar mais um tanto, e aí Deus veio me dando a palavra. Irmãos, eu desci, ele falou primeira direita, segunda direita. Quando eu cheguei numa bifurcação, eu olhei para lá, olhei para cá, falei, e agora? O que ele falou primeiro? Direita ou esquerda? Pensa na pessoa de a pé, igual de sol quente. Pensa. Quanto eu estava animada para andar. Aí eu falei assim, já sei, estou com o GPS no bolso. É só ligar meu celular, não é? Aí eu liguei meu celular, o GPS, aí o meu celular indicava para a direita, eu fui, achei o balãozinho como ele falou. Falei, tá dando certo, achei o balãozinho. Aí ele mandou entrar assim, eu entrei. Daqui a pouco eu estava na frente da clínica. E o Senhor ministrou no meu coração, enquanto eu andava, o seguinte, que para tudo que você pede, presta atenção, para tudo que você pede, tem um processo. Amém. E sem escutar a voz dele, e sem obedecê-lo, como eu fiz, o senhorzinho, você não vai chegar. Você vai ficar dando volta, e não vai chegar nunca. Aí nós escutamos o final da história. Cheguei lá, glória a Deus, o Senhor é bom, não sei o quê, bendito velhinho. Aí entrei na clínica, então eu queria consultar com o doutor fulano, quem? O doutor fulano, então hoje ele não consulta. Só de segunda, terça e quarta. Falei, hoje é quinta, né? Ela falou, hoje é quinta, hoje ele não vem. Falei, amém. Peguei meu negocinho, meu raio-x, coloquei debaixo do braço e saí. Aí Deus foi falando muito mais comigo na volta. Porque nós temos que estar preparados para que mesmo que nós percorremos o caminho, chegando na ponta não tem o que nós queremos. Tem o que é melhor para nós. É isso que nós temos que saber. É saber ouvir a palavra de Deus. E quando você tiver dúvida, você pegar o GPS de Deus, abrir ele e começar a caminhar. Amém. E se quando você chegar lá no fim, que você falar, é agora que eu vou receber, a pessoa olhar para você e falar, não, hoje não é hoje, dá glória a Deus. Amém. Dá glória a Deus, porque ele sempre deu o melhor para você. Aí no fim, desci tudo aquilo que eu tinha subido, para chegar lá de novo. Eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui só para me dar mensagem dessa noite? Eu falei, amém, Senhor, tu sabes todas as coisas. Irmãos, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu gosto muito de ilustrar as mensagens. Só que eu leio o livro, né? Agora não, agora Deus está fazendo ilustrar com a minha vida mesmo. Estou sentindo a ilustração. Verdade. Porque hoje foi. Mas enfim, tudo isso é para dizer para os irmãos que Deus já tem um caminho traçado. Deus não nos pôs nesse mundo para
buscar. E muitas vezes nós temos incentivo, muitas vezes nós temos força, muitas vezes nós temos ânimo para buscar o bem material. Mas para buscar o reino, para buscar a vida eterna, para buscar a glória e a graça de Deus, nós não temos. Nós vamos deixar a carne falar mais alto. Irmãos, às vezes, eu lembro quando eu era adolescente, às vezes a gente se reunia tudo para sair, aí vinha aquela chuva que todo mundo dava. Mas aquele barulhão lá fora. Aí essa amiga batia no portão, vamos! Aí olhava uma chuva, eu vou, sai todo mundo de chuva. Agora fala com o tá chovendo se você vier na igreja. Não vem. Irmãos, as pessoas sambam na Sapucaí o dia inteiro e vira noite. E no outro dia ainda pula. Eu acho incrível essas coisas. A mulher sambando a noite inteira com um salto desse tamanho, e no outro dia foi ser entrevistada, pulava. Eu falei, meu Deus, de onde vem essa energia, essa força? Irmãos, essa força vem de dentro de nós. Se nós aplicarmos a nossa energia, a nossa força, a nossa vontade para conhecer Deus, nós vamos conhecê-lo. Mas se nós estivermos dispostos, amém? Se nós estivermos dispostos. Porque às vezes nós conseguimos algo. E aquele algo é como o ouro que é tirado da terra. Ele precisa passar por um processo. Ele precisa de um treinamento. E nós temos que ter paciência. Quem que achando uma pílula de ouro não vai ter paciência para purificar ela? Quem que não vai ter? Corre e primeiro a pessoa que faz já fala, purifica ela que eu quero, vou usar o dinheiro. Né? Você não tem esperança nenhuma do dinheiro, mas quando tem possibilidade de ele vir, você já vai usar. Você já tem um destino para ele. Agora, por que na casa do Senhor nós não servimos de maneira que nós sejamos purificados? Para nós recebermos o maior de todos os tesouros, que é o reino dos céus. Por que nós não temos garra para glorificar e exaltar o Senhor como a Dona Maria, que pulava aqui no louvorzão e nada parava ela? Coisa mais linda de ver. 60 aí, 65 anos, irmãos. E os jovens de hoje em dia só sabem sentar na cadeira, abrir o computador. Só. E onde fica o Senhor? Aonde fica? Aonde fica a nossa perseverança? Onde fica a nossa força, a nossa garra, a nossa fé de ensinar na frente do nosso Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Porque desde eu estou contigo, Pai. O que o Senhor quiser fazer, eu recebo. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor sumiu comigo. Eu sei que o Senhor colocou o meu nome. E desde quando eu nasci, o Senhor é comigo. Então usa-me conforme a tua vontade. Nós não podemos, irmãos, ser árvores mortas dentro da igreja. Porque a palavra de Deus diz que toda árvore morta, Ele mete uma chave e joga no fogo. E nós não somos árvores para ser jogadas no fogo. Nós somos árvores frutíferas. Nós somos árvores belas. Por que nós deixamos a comodidade nos pegar dessa maneira? E ficamos com preguiça. Porque ser crente, irmãos, não é só vir aqui sentar na cadeira. Amém. Ser crente é você sair daqui ajudando as pessoas. Amém. Ser crente é você amar com o amor de Cristo. Amém. Ser crente é você não julgar uma pessoa que está pedindo e falar assim, não, isso aí bebe, deixa pra lá. Não, isso não é ser crente. Porque pessoas para julgar nós temos um monte por aí, não precisa mais. Vamos nos firmar em pregar o Evangelho, em ajudar o próximo e servir a Deus na casa dele. Acabou, irmãos, está aí. Quando ele vier,
Porque esse mundo, irmãos, não tem nada para nos oferecer. Porque nós temos alguma coisa dentro de nós que se chama espírito de adorador. Deus nos fez com esse espírito. E saindo para o mundo nós não vamos conseguir. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos caminhar, bater na parede e voltar, caminhar de novo. Nós vamos ter que ir, e quando estiver quase chegando, voltar para o final da fila, porque nós não fomos direito. Porque nós não nos seguramos, nós não andamos com firmeza. Porque nós estamos achando que aqui hoje eu posso estar aqui, mas amanhã eu posso estar na presença de Deus. Isso não existe. Deus não é um Deus que quer cego pela metade. Deus não é um Deus que quer glória pela metade. Deus quer toda a glória para Ele. Independente do que você queira, o seu Deus pode fazer. Porque um Deus que abre mar, um Deus que faz chover pão do céu, um Deus que faz um rei como o faraó cair. Irmãos, o que é o seu problema para Ele? E por que Deus não abençoaria a sua vida se Ele é Pai? Se o amor dele é sublime, é inexplicável. Por que Ele não abençoaria? Não, onde que está o problema? Poxa, eu estou indo na igreja, mas onde é que está o problema? E o meu coração, como é que está quando eu entro na presença de Deus? É para louvar e engrandecer o nome dele? Eu fecho os olhos e posso ver o nome de Deus e é para lá que vai o meu louvor direto. Irmãos, milhares de pessoas vão ver cantor famoso e gritam o nome deles desesperadamente. E as mais fanáticas abrem um fã-clube e põem tudo a respeito do cantor naquele blog. E as outras tudo segue o cantor. E fica todo mundo desesperado quando ele sobe no palco. E com Deus, o que nós temos feito? Quantas horas do nosso dia é dedicado para dizer, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te quero, eu sinto sede de ti. E quantas horas é para dizer, nossa, eu estou na igreja, mas ó, parece que não vai. Senhor Jesus, a palavra diz que nós conseguiremos tudo pela fé. Irmão, a fé é você ter a certeza daquilo sem ver. Isso é fé. E é aí que o nosso inimigo nos pega. Porque um povo difícil de crer no que não vê é crente. É impressionante. Agora, por que nós já não nos comportamos como se já tivesse acontecido? Por que sempre tem um mais? Mas eu não sei, eu acho que eu tenho que fazer tal coisa. O Senhor falou para mim, eu li na Bíblia, estou convencido, mas, irmãos, não faça isso. Porque quando você fala mais, você está duvidando do nosso Deus, que é onipotente, onipresente e onisciente. E Ele pega para Ele essa afronta. É a mesma coisa de você ter anos de experiência num trabalho, de repente chegar um desses menininhos achando que sabe tudo, e seu patrão te encostar e falar, ele vai fazer o serviço a partir de hoje. Você vai se sentir bem? Não, ninguém se sente bem com isso. O nosso Deus tem tudo para nos oferecer. Ele toma conta de nós, cada detalhe, todo dia. E nós abrimos a boca para quê? Para agradecer? Não, para pedir. Mais para pedir do que para agradecer. E nós queremos ser perseverantes sem passar por tribulação? Não vai. Não vai, irmãos. Para ser perseverante tem que aguentar a prova, passar por ela e estar de pé. Aleluia? Porque o nosso Deus é que nos garante que Ele nos segura. Porque a nossa força humana não vale de nada, irmãos. Não vale nada o arroz e o feijão que nós comemos. Não nos sustenta. É só para manter a carne. Quem te sustenta de pé nas lutas, nas provas, nas tribulações, nas tempestades, é Deus. É o Senhor Jesus. Nós não podemos mais viver como se a igreja fosse um compromisso de quinta e domingo. Não. A igreja não é um compromisso de quinta e domingo. A igreja é a casa do nosso Deus. A igreja é onde nós venhamos nos prostrar. A igreja é onde, quando nós entramos, nós temos que esquecer de tudo que ficou lá fora. Porque quem está acima de nós está aqui dentro. E nós temos que ter toda a reverência com esse Deus. Ele está aqui.
falar que é cristão, que acredita em Jesus Cristo. E a morte de cruz, irmãos, eu acho que é a pior que existe. Porque eu estava lendo a reportagem sobre esse rapazinho que foi pregado na cruz. Eles pregam e eles deixam lá a pessoa até ela morrer, pingando sangue, perdendo sangue. E perto dela morrer, os urubus começam a voar perto dela. E um pouquinho antes dela morrer, eles começam a picar para se alimentar. Nós imaginamos uma morte dessa. E nem diante de uma morte dessa o rapaz negou Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia nos conta a história de Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte, mas quando ele olhou para o céu, quem que ele viu lá? Jesus. Ele viu Jesus. E essas pessoas que estão aqui na terra passando por tudo isso, eles veem Jesus. Eles não veem o irmão que está com o cabelo branco, preto, vermelho. Ele não vê se o irmão tem gíria ou não tem. Ele não vê se o irmão fala nordestino ou não fala. Ele não vê nada disso, ele vê Jesus. Ele chega na igreja e diz: Senhor Jesus, olha, meu trato é com o Senhor, viu? O que acontecer para baixo disso, irmãos? Não se preocupe, porque Jesus cuida. Jesus trata. Então nós não podemos deixar a nossa fé ser abalada por coisas que nós vemos. Porque maior é o galardão para aquele que crê no que não vê. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que nós possamos pedir para o Senhor, sim, ser perseverantes. E quando vier a luta, quando vier a tribulação, dizer: Senhor, me ajuda, me dá força. Não blasfemar como o povo de Israel fazia e caía, mas dizer: Senhor, eu creio que o Senhor me ajuda. Sinta a presença do Senhor Jesus perto de você, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. E Jesus é fiel, porque Ele disse que Ele venceu o mundo, que estaria conosco até a fundação do século. Então, por que nós estamos preocupados? Nós só temos que adorar, irmãos. Só temos que louvar no meio da luta, no meio da prova, no meio da bonança, no meio da tristeza, no meio da alegria, porque tudo nessa terra é passageiro. Tudo é passageiro. Toda a terra vai parar com o som da última trombeta. Toda a terra. E todos estarão diante dele. Isso nós temos que pensar. Porque hoje nós trabalhamos para ganhar o nosso pão de cada dia. Hoje nós abaixamos a cabeça para não ver nada, porque nós temos que estar na empresa. Porque é o meu sustento que depende de lá. Hoje nós abaixamos a cabeça para fazer certas coisas, porque é o meu parente que quer. Depois a gente abaixamos a cabeça para fazer outras coisas, porque o fulano quer. E para o que Deus quer. Quando é que nós vamos parar? Quando é que nós vamos reconhecer que esse tesouro existe? Que um dia Jesus virá e Ele vai chamar aquele que esteve na obra dele servindo, porque Ele conhece. Ele conhece. A palavra diz que Ele falará: vem, bendito do meu Pai. Herdar o reino que está preparado para você. E para os outros? Aparta a palavra de mim, porque eu não te conheço. Só de palavra dura, irmãos. Mas o crente que tem certeza da salvação, irmãos, é aquele que ajuda. É aquele que leva a mensagem do Senhor. Aquele que leva a alegria para o pai de família, com a cesta básica. Aquele que leva a alegria para uma criança de uma roupinha que não está nem servindo mais, está lá estocada no guarda-roupa. Aquele que leva alimento, às vezes tem alimento estragando na geladeira, joga fora toda semana e tanta gente passando necessidade, irmãos. É por isso que eles existem. Para que eles sejam abençoados através da nossa vida. Porque fazendo isso, nós seremos imensamente abençoados por Deus. Amém? Porque, irmãos, nós estamos aqui, não pela placa da nossa igreja, nós estamos aqui pela Igreja Universal de Jesus Cristo. Mas não é a universal, é a Igreja Universal. Que Jesus vê quando Ele olha lá de cima. Porque quando Jesus olha lá de cima, Ele só vê aqueles que estão trabalhando para o reino. E Ele aponta e diz: aquele lá, olha, é meu. E nesse dia que Ele voltar, Ele vai procurar esses. Porque Jesus chegou a falar para nós que quando nós fazemos qualquer coisa para uma dessas pessoas que estão aí fora sofrendo, estaremos fazendo por Ele. E quando nós julgamos, estamos julgando quem? Nós temos que pensar nisso. Porque Jesus está voltando. Ele não vai demorar muito mais. Então nós temos que pensar que o nosso ministério, irmãos, está lá fora. Vamos fazer a nossa parte. Eu sempre falo aqui. E o Senhor tem dado cada vez mais palavras sobre isso. Porque nós temos que fazer a nossa parte para garantir a nossa entrada no reino espiritual.
Porque o Senhor se preocupa com a nossa alma, que Ele traz essas palavras para nós. Para quem não faz a sua parte lá fora, que comece a fazer. Porque isso sim é ser cristão. Não importa a placa da igreja que você defenda, importa que você é cristão. Importa que você ama com o amor de Deus. Importa que você não julga o próximo. Importa que você não se soberbece. Importa que você não queira ser mais que ninguém. Isso importa para Deus. Amém. E a partir daí a sua vida começa a ser transformada de uma maneira que você não acredita. Irmãos, a maioria dessas pessoas que estão aí jogadas na sarjeta, drogados, eles foram crentes um dia. E você chega com um abençoadinho desse, e se pergunta se está tudo bem, começa a bater um papo com ele e vai falar assim, eu era da igreja. Eu louvava, eu era ministro, eu era diretor não sei o quê. Mas o que aconteceu? Então, Satanás seduziu ele da igreja. E agora, irmãos, ele está caído. Um dia ele estava pregando a palavra de Deus, outro dia ele está na sarjeta. E nós temos que levar esperança para essas pessoas. Nós temos que dizer que Deus aceita ela do jeito que ela está, que Ele é quem transforma. Ele é quem transforma. Porque a palavra diz, vem como estás. O ditado diz, muda primeiro, depois você vai para a igreja. Não é assim? Você vai para a igreja desse jeito? Imagina. Você tem que mudar, você vai para isso, vai para aquilo, vai para o outro. A igreja é uma versão. Irmãos, a igreja é um hospital. E o Senhor está aqui para nos curar. Amém? Em nome de Jesus. Que nós possamos saber o caminho a percorrer. E quando as coisas não estiverem bem, quando não acontecer o que nós planejamos, porque nós temos, nossa, para planejar a mente humana é terrível. É tudo né? Aí a gente cria o que a gente quer na nossa mente, e Jesus está trabalhando nisso. Olha como é que é. Irmãos, quando nós chegarmos lá no fim da rua, você já andou muito, você já está suando, você não aguenta mais de sede. Jesus fala, meu filho, não é só isso. Você fala, glória a Deus, aleluia. Eu confio em ti, Senhor. O crente que anda assim, irmãos, tem muitas vitórias. E o Senhor fala muito com ele. Porque ele tem uma comunhão com Deus, ele tem uma parceria que o Senhor não deixa ele cair de maneira nenhuma. Porque Ele nos sustenta. Se você está no meio da luta, continue a lutar. Continue a lutar. Porque aquele que está contigo não conhece derrota. Amém? Ele não conhece derrota.